Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre planificação. Então, quando o filme é feito, ele é feito de vários planos que formam uma cena e várias cenas formam uma sequência, várias sequências formam um filme. Por exemplo, uma sequência é, vamos dizer que tem bandidos que eles vão assaltar um banco, por exemplo, né? A primeira cena é eles saindo de casa, a segunda cena é eles chegando no banco, a terceira cena é eles conseguindo sair do banco e fugindo, e isso tudo forma uma sequência do assalto ao banco. Toda vez que você vê que a câmera está numa posição específica, isso é um plano. Por exemplo, um plano vai ser o que existe entre o ação e o corta. Toda vez que você vê que a câmera cortou e já está em outro lugar, isso dali já vai ser o próximo plano. Claro que nem sempre a câmera vai ficar parada num plano. Às vezes tem algum plano que a câmera se movimenta, tanto que existem o que a gente chama de plano sequência, que é como se fosse tipo a câmera andando, né, acompanhando sem cortar a cena nenhuma. E claro que daí tem as movimentações de câmera, né? Mas esse daí é um outro universo que vai ficar para um outro próximo vídeo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os tipos de planos que existem. Então, o primeiro plano que a gente vai falar é o plano aberto. O plano aberto geralmente abrange a cena inteira. Por exemplo, se você vai mostrar aí um filme de Velho Oeste, né? Ele vai ambientar onde fica aquele filme, ele vai mostrar a cidadezinha inteira do Velho Oeste. Ou vamos dizer então que essa cena seja uma cena interna. Ele vai querer ambientar um restaurante onde acontece alguma coisa. Ele vai mostrar o restaurante inteiro. O plano aberto ele também é conhecido em alguns lugares como o grande plano geral. Ele tem como objetivo ambientar o lugar onde se passa a história, muitas vezes. Então ele vai mostrar a cidadezinha inteira, ele vai meio que ambientalizar a pessoa. É muito comum também, por exemplo, ver isso no início dos filmes dos anos 80 e 90, que sempre usavam os primeiros, sei lá, 3 minutos talvez de filme para ambientar a pessoa aonde aquela história vai se passar, sabe? É um estilo muito característico dessa época. Um tipo de plano aberto que é muito comum também é o plano de ambientação, que ele serve especificamente para mostrar, né, o ambiente onde vai se passar a história. Geralmente acontece no começo dos filmes, quando você, como espectador, ainda está tentando se ambientalizar em como vai ser aquela história, onde a história vai se passar, né? Por exemplo, mostra em que cidadezinha que é, se é uma cidade grande que a gente tá contando, que a gente tá acompanhando essa história, se é no campo, se é na praia, que época do ano que é, tá frio, tá calor, quem, né, como é que é o universo que circunda o personagem que a gente vai conhecer agora, né? Então, ele é especificamente com essa intenção, mas ele é um tipo de plano aberto. Esse plano também pode ser um plano que vai mostrar como é que é o ambiente de trabalho de um personagem, ou coisa assim. Daí ele é só o início de uma cena. Então, por exemplo, é o início de uma cena que vai mostrar o personagem no trabalho dele. Então, tá mostrando como é que é esse ambiente de trabalho dele, quando ele vai chegar no início da cena. Por exemplo, pode mostrar o prédio onde ele trabalha, né, ou alguma coisa assim. Ou a casa onde uma pessoa mora, quando a pessoa vai chegar em casa. Mostra, sei lá, o restaurante onde a pessoa vai jantar aquela noite. Mostra todo o restaurante, como é que ele é. Essas coisas. E o plano aberto é o wide shot, em inglês, para vocês ficarem sabendo se vocês quiserem fazer alguma pesquisa de material em inglês, vocês vão saber que é o wide shot. E o plano de ambientação que eu citei é o establishing shot. Bom, gente, até aqui eu falei desse plano que ele é mais relacionado com o ambiente ou com a cena inteira, né? Agora a gente vai entrar na questão dos planos que são especificamente relacionados aos personagens. Então, o primeiro plano que eu vou falar é o plano geral ou plano inteiro, que em inglês se chama full shot. O plano geral, ele pega o personagem inteiro da cabeça até os pés.
Então é sempre quando você vê o ator em cena inteiro, né? Não tá mostrando só uma parte do corpo dele, tá mostrando ele de corpo inteiro. E esse plano inteiro, ele é mais utilizado para a gente conseguir captar e perceber bastante características físicas do personagem, né? Mostrar como é que é ele fisicamente, e focar bastante nele também, sem ter uma proximidade muito maior, como quando a gente vê alguma parte específica do corpo dele. Ele também pode caracterizar não só uma pessoa, mas, por exemplo, se a gente está falando de um carro, se a gente está falando de um plano inteiro, a gente está vendo o carro inteiro também, por exemplo, ou algum outro tipo de objeto que esteja mostrando em cena também. Então agora a gente vai falar sobre o plano médio. O plano médio ele foca bastante na ação das pessoas ao invés na fisicalidade do corpo delas, né? Enfim. Então, ela vai sempre estar mostrando uma ação. Por exemplo, alguém comprando alguma coisa. Tá mostrando da cintura para cima as pessoas num balcão de alguma loja, por exemplo, né? E o plano médio, ele é um plano que é relativo ao tema. Se a gente está falando da pessoa, vai mostrar a pessoa da cintura para cima. Se o tema daquela cena é mostrar o lugar, vai mostrar as pessoas que estão ali também da cintura para cima. Se as pessoas estiverem num restaurante, elas vão estar sentadas à mesa no restaurante, vai estar mostrando também as pessoas da cintura para cima. E o plano médio em inglês é o medium shot. Agora a gente vai falar sobre o plano americano, ou em inglês o cowboy shot. Então o plano americano ele foi criado aí justamente nos filmes de cowboy, de Velho Oeste. Por quê? Por causa que quando eles iam gravar num plano médio, que era da cintura para cima, um pouco da informação que eles queriam passar era meio que perdida. Por quê? Porque eles queriam mostrar a cintura do cowboy com o coldre e as armas. Daí eles tinham que pegar um pouco mais para baixo do que a cintura. Então esse plano ele é da metade da coxa para cima. Justamente foi criado, né, com essa intenção das armas, aí, de conseguir mostrar as armas. Mas, obviamente, hoje em dia ele também é usado em outros tipos de filme. Então, agora a gente vai falar sobre um tipo de plano que é uma categoria. Existem vários tipos desse plano, que é o close-up. Existe o close-up médio. O close-up médio ele vai pegar do tórax da pessoa até a cabeça. Existe o primeiro plano, ou close-up, que ele é dos bolsos da camisa, mais ou menos nessa altura dos bolsos da camisa para cima. Tem o cabeça e ombros, que é até aqui, o choker e o close-up extremo, que ele vai pegar até aqui. Também chamado de close-up fechado. Existe também o grande close-up ou o primeiríssimo plano, que é quando a câmera pega só o olho, por exemplo. Esse close-up dos olhos também é chamado de Sergio Leone, em homenagem ao diretor italiano. O primeiríssimo plano pode ser só o olho, pode ser só o nariz ou só a boca. Existe também o plano detalhe. O plano detalhe vai focar especificamente em algum objeto. Por exemplo, uma pulseira, um anel ou qualquer coisa assim, ou qualquer objeto que mostre o objeto inteiro. Né? E ele tá dando ênfase naquele objeto dentro da cena. Então, aquilo ali é um plano detalhe. Cutaway. Ele é quando você, por exemplo, tá mostrando uma cena que tem os personagens e tudo, mas mostra um detalhe específico da cena, um objeto específico. Se você quer dar um destaque para alguma coisa da cena que não tava super destacado ali na hora, mas você pega um plano especificamente daquele objeto, né? Chama cutaway. E ele também é uma prática que ajuda o editor a cortar para alguma coisa específica na hora que ele queira fazer isso. Então, também ajuda bastante na hora da edição ter essa adição ali a mais, caso isso seja interessante na hora da montagem da edição do filme. E quando algum personagem fala alguma coisa, e sei lá por exemplo, a gente vê o cachorro tendo uma reação meio estranha. Isso daí é chamado de plano de reação. E outro plano muito utilizado é o over the shoulder, ou plano sobre os ombros, que é quando você vê,
por exemplo, um diálogo entre dois personagens e a câmera mostrando aqui a parte de trás do ombro de um personagem até o outro. Então, esse daí é o plano over the shoulder. E o objetivo do plano do over the shoulder, né, ou sobre os ombros, é que associa os dois personagens, né, e te deixa numa posição muito próxima do personagem que tá enxergando o outro personagem que tá falando, sem se colocar no lugar dele. A gente não explicou também alguns conceitos que são importantes a gente saber nessas horas, né, que é a diferença de nomenclatura que existe quando na cena a gente consegue ver uma pessoa só, que é só um personagem que tá ali em foco, ou de repente se aparece aquele personagem, só que daí aparece uma pontinha dos outros personagens, assim, quando, né, além dessa situação do over the shoulder, eu quero dizer. Né? Por exemplo, tem uma cena que a gente consegue ver um personagem e aparece só, sei lá, o pedaço da perna de outro personagem. Ou qualquer coisa assim, um pedaço do corpo do outro personagem. Quando a gente só vê um personagem num plano, a gente chama de clean single. Né? Que a gente só consegue ver um personagem. Quando a gente vê esse personagem com o pedaço do corpo de outro personagem, a gente chama de dirty single. Que quer dizer, tipo, sei lá, um plano individual sujo, entre aspas, né? Então tem essa diferençazinha aí. E também existe a nomenclatura de plano de 2 quando tem 2 personagens, plano de 3 quando tem 3 personagens, e assim vai. Você pode ir até o número que você quiser. Mas na realidade, quando tem uma multidão aparecendo em câmera, a gente já chama de crowd scene, ou né, uma cena que tá, né, com a multidão, uma cena de multidão, vamos dizer assim. E também existem muitas outras nomenclaturas e conceitos de movimentação de câmera. Mas para isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bastante útil para vocês, espero que tenham conseguido se ambientar mais ou menos em o nome aí de cada plano quando vocês estão assistindo um filme. Vocês vão ver que para cada plano existe um objetivo específico. E a partir do momento que vocês vão assistir um próximo filme depois desse vídeo, vocês vão prestar um pouquinho mais de atenção a cada filme que vocês assistirem para ver essa diferença que existe entre um plano e outro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bastante explicativo. Prestem atenção nos próximos filmes que vocês vão assistir para saber se vocês conseguiram notar essa diferença de planificação. Deixa aqui nos comentários se vocês já sabiam sobre planificação. Se tiver alguma outra sugestão de vídeo pra gente fazer para vocês. Ou se vocês estão curiosos para saberem sobre as movimentações de câmera. E é isso. Obrigada pelo presente de vocês até aqui. Um beijão e até a próxima.